O destaque da sessão do TSE, dessa vez a gente vai falar basicamente de dois temas, tá? Vamos falar de fraude à cota de gênero, que não são os elementos que vocês já estão acostumados a ver, e de fusão, consequências de fusão de partido, tá bom? Confere aí após a vinheta. Ó, e antes de começar o vídeo, não se esquece aí, por favor, de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Com isso, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube e nas demais redes sociais. Então não se esquece aí, por favor, já dá o like, se inscreve, ativa a notificação, porque assim que sai um vídeo você já fica ligado nas novidades de direito eleitoral, certo? Vamos lá no primeiro entendimento sobre fraude à cota de gênero. Não é aquela fraude, não são aqueles elementos de sempre, né, que vocês já estão acostumados, os elementos lá que é ausência de campanha eleitoral, né, ausência de atos de campanha, votação pífia, né, e prestação de contas padronizada. A gente já sabe que esses três elementos fazem com que sejam elementos, né, um desses elementos sejam indiciários da fraude à cota de gênero. Mas o TSE não parou por aí, né? Esses três elementos aí do TSE não parou por aí. Existem outras possibilidades que podem levar o TSE, enfim, o Justiça Eleitoral, entender como uma candidatura fraudulenta, que foi exatamente esse julgado aqui de Belém, né? A gente, inclusive, para quem acompanha o informativo, a gente já falou, claro que não de forma destacada, como a gente está falando aqui nesse vídeo específico de destaque, que acontece o seguinte, né? O que aconteceu especificamente nesse julgado? Deixa eu projetar para vocês o calendário eleitoral. Pronto, é isso que eu queria mostrar para vocês aí. O que acontece? Vocês sabem lá, né, que as convenções partidárias podem ser realizadas de 20 de julho até 5 de agosto. Depois o partido registra os candidatos até o dia 15 de agosto. Então, o que aconteceu nesse caso específico? Bem, o partido ele pegou, né, de acordo com o TSE, escolheu, entre aspas, uma mulher em convenções partidárias, fez o registro de candidatura dela, só que ele já sabia que a condição de elegibilidade dela era manifestamente conhecida, né? Ela não tinha, salvo o melhor juízo, quitação eleitoral, né? Ela não tinha quitação, não tinha lá aquela certidão de quitação eleitoral da Justiça Eleitoral, que pode ser, inclusive, uma das causas de registrabilidade ou até condição de elegibilidade, a depender do que inviabilizou lá a quitação eleitoral dela. Então ela não tinha quitação eleitoral, era uma condição manifestamente já sabida do partido, né? Era uma condição de elegibilidade manifesta já. Então o que acontece? Bem, o partido pode substituir um determinado candidato se ele for declarado inelegível, se ele falecer, se ele renunciar ou tiver o seu registro indeferido, né? Que guarda relação ali um pouco com a inelegibilidade também. O que aconteceu nesse caso aqui específico? Bem, nesse caso aqui, como o partido tem até 10 dias após a ocorrência do fato, no caso aqui o indeferimento, e até 20 dias antes das eleições, então o partido diz o seguinte, bem, esse registro, depois que ele já tinha feito uma substituição, inclusive, esse registro ele só foi ser indeferido após os 20 dias, né, que antecedem as eleições, que é o limite para a substituição, né? O limite para substituição é 20 dias antes das eleições. Então ele disse, olha, lavei as mãos, não tenho culpa, porque eu busquei uma candidata, a Justiça Eleitoral indeferiu e depois passou o prazo de 20 dias, eu não tive nada a ver com isso. O TSE entendeu que não, porque era obrigação do partido requerer, né, uma candidatura e escolher em convenções uma candidatura minimamente viável. Inclusive, esse entendimento, que já é reiterado do TSE, ele foi estampado lá na resolução, né, inclusive uma resolução nova para essas eleições de 24, a resolução 23735, tá? Expressamente estampada lá na resolução 23735, se eu não me engano é no artigo 8º, não lembro de cabeça, mas dá uma olhadinha lá, é na resolução 23735, que trata dos ilícitos eleitorais, tá? Então, ou seja, o partido não pode lavar as mãos simplesmente porque passou o prazo da substituição. Por isso que o TSE estampou esse entendimento aqui, ó.
presume-se fraude à cota de gênero quando o partido registra a candidata manifestamente sem condição de elegibilidade. No caso aqui era uma quitação eleitoral, né? Claro que a quitação eleitoral pode ser registrabilidade, mas pode ser condição de elegibilidade, a depender da origem dessa não quitação. Certo? Tranquilo? Então, leia essa aqui sem condição de elegibilidade no sentido amplo, né? Naqueles 3 sentidos. Condição de elegibilidade, causa de elegibilidade ou condições de registrabilidade. Certo? Segundo entendimento, para a gente já finalizar aqui, fala sobre fusão de partido. Tá? Antes da gente falar aqui de fusão, só para lembrar que a fusão nada mais é do que eu tenho o partido A e tenho o partido B. Esses dois se juntam e formam o partido C. Isso seria a fusão. Agora, se o partido A fosse para dentro, vamos dizer assim, do B, seria uma incorporação. Aqui a gente está falando de fusão. E aí vem a seguinte questão. Bem, se esse partido A aqui foi punido no passado, né, punido no sentido amplo, se ele teve, por exemplo, uma suspensão do recebimento de cotas partidárias, só que agora, no ano seguinte, ele não mais existe. Então, supondo-se que lá em 23 ele teve as suas contas julgadas como não prestadas ou desaprovadas, o eleitoral determinou que ele ficasse tivesse a suspensão dos fundos partidários, né, como uma consequência do julgamento das contas dele. Só que em 2024 ele não mais existe. Em 2024 agora quem existe é o partido C, que é resultado da junção do A e do B. E agora? Como é que vai ficar? Ele não vai sofrer essa consequência? O que é que o TSE entendeu nessa consulta? Ele entendeu o seguinte, que o desconto de fundo partidário de agremiação extinta após a fusão terá como base o duodécimo, né? Duodécimo é o dinheiro que o partido recebe no ano o do fundo partidário. O duodécimo do ano em que correu o julgamento das respectivas contas do partido extinto. Então, supondo-se aqui em 2023, vamos supor que esse partido A, ele recebeu, para ficar bem básica a nossa conta, tá? 12 milhões no ano. Aí, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, de um diretório regional, por exemplo, julgou que ele ficasse 4 meses sem receber fundo partidário, certo? Então, em tese, em 2024, ele ia ficar 4 meses sem receber o fundo partidário. Como ele não mais existe em 24, então eu vou ter como base o ano de 23, ou seja, ele vai ficar sem receber 4 milhões lá no ano de 24. Entendeu? Como ele não mais existe, a minha base de cálculo era no ano em que foi julgada as eleições. Certo, meus amigos? Então esses aí foram os destaques da sessão plenária do TSE. Mais uma vez eu peço para você não se esquecer de curtir, comentar e compartilhar. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral ou para concurso público ou mesmo para prática eleitoral, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir mais materiais aí, outros materiais aprofundados, certo? Forte abraço e até a próxima.